A questão sobre a continuidade da vida após a morte tem intrigado a humanidade por milênios, unindo filosofia, religião e, mais recentemente, a ciência. Longe de prometer respostas definitivas, este vídeo explora um dos mais fascinantes e controversos episódios dessa busca, um experimento histórico que tentou, de forma literal, medir a substância da alma, lançando uma luz misteriosa sobre o que acontece no limiar da existência. Este tema é profundamente relevante porque toca na essência do que significa ser humano. Para muitos, especialmente adultos e idosos, a reflexão sobre a mortalidade e a possibilidade de uma consciência persistente oferece consolo, esperança e um sentido maior para a jornada da vida. Explorar as evidências, mesmo que ambíguas, nos permite confrontar nossos maiores medos e esperanças com uma perspectiva mais informada. Ao longo deste vídeo, vamos analisar em detalhes este experimento singular. Investigaremos o método utilizado, os resultados relatados e, mais importante, as críticas e interpretações que surgiram ao longo do último século. Não apresentaremos provas, mas sim o contexto de uma ousada tentativa de aplicar a ciência a uma questão profundamente espiritual, permitindo que você forme sua própria conclusão informada sobre o assunto. Nossa abordagem aqui é a de um explorador curioso. Analisamos textos, estudos e relatos históricos com um olhar que busca compreender, não converter. O objetivo é apresentar os fatos como são conhecidos, contextualizando-os dentro do debate maior que envolve a complexa relação entre ciência e espiritualidade. Acreditamos que o conhecimento, apresentado de forma honesta, é a ferramenta mais poderosa para a reflexão pessoal. Esta busca por respostas tangíveis não nasceu do nada. Ela surgiu em uma era de otimismo científico sem precedentes, onde se acreditava que cada mistério do universo poderia ser desvendado com as ferramentas certas. Para entender a lógica por trás de uma experiência tão audaciosa, precisamos primeiro voltar no tempo, para um período em que a fronteira entre o físico e o metafísico parecia mais permeável. No início do século XX, o Dr. Duncan McDougall, um médico de Massachusetts, conduziu uma série de experimentos que se tornariam lendários. Ele construiu uma cama especial, com uma balança de alta precisão, e mediu o peso de 6 pacientes em estado terminal no exato momento da morte. A hipótese era simples e audaciosa. Se a alma possui substância física, sua partida do corpo deveria registrar uma perda de peso. O conceito fundamental por trás dessa ideia é o dualismo mente-corpo. A filosofia de que a consciência ou a alma é uma entidade separada do cérebro físico. Em contraste, a visão materialista predominante na ciência moderna sustenta que a consciência é um produto da atividade cerebral e cessa com a morte. O experimento de McDougall foi uma tentativa pioneira de testar empiricamente a premissa dualista. Os resultados, publicados em 1907, foram intrigantes e controversos. Um dos pacientes registrou uma perda súbita de 21,3 gramas no momento da morte, um número que se imortalizou na cultura popular. No entanto, os outros resultados foram inconsistentes. Alguns não mostraram perda, outros tiveram perdas graduais. A comunidade científica da época e de hoje aponta falhas metodológicas graves, como o pequeno número de amostras e a imprecisão dos equipamentos. Podemos pensar nisso como tentar medir o valor de um poema, pesando o papel e a tinta. A ferramenta de medição, a balança, opera no plano físico, enquanto o objeto de estudo, a alma, é, por definição, considerado não físico. A inadequação do método levanta a questão se é sequer possível investigar fenômenos espirituais com as ferramentas da ciência material, um debate que continua até hoje. Apesar de suas falhas, o experimento de McDougall abriu uma porta para um tipo diferente de investigação.
Ele inspirou outros a procurar evidências da consciência fora do corpo, não através do peso, mas através de relatos. Isso pavimentou o caminho para os modernos estudos sobre experiências de quase morte, ou NDE, que analisam o que as pessoas veem e sentem quando estão clinicamente mortas. Atualmente, a pesquisa sobre a vida após a morte mudou de foco, das balanças para os relatos de experiências de quase morte. Estudos sobre a consciência, conduzidos por pesquisadores em hospitais ao redor do mundo, coletam e analisam sistematicamente os relatos de pacientes que foram ressuscitados após uma parada cardíaca. Eles investigam o que uma pessoa vivencia quando o cérebro não apresenta atividade mensurável, desafiando nossa compreensão. Existem inúmeros casos documentados onde pacientes relatam observar seus próprios processos de reanimação de um ponto de vista fora do corpo. Eles descrevem com precisão os procedimentos médicos, as conversas da equipe e até mesmo detalhes que seriam impossíveis de saber, como um objeto específico em uma prateleira alta. Estes relatos de percepção verídica são a espinha dorsal dos estudos sobre NDE. Embora os detalhes variem, muitos relatos de NDE compartilham elementos comuns que transcendem fronteiras culturais e religiosas, como a sensação de viajar por um túnel, encontrar uma luz brilhante e sentir uma paz avassaladora. Essa consistência sugere que não se trata de meras alucinações aleatórias, mas sim de um fenômeno com uma estrutura reconhecível, que merece uma investigação séria e respeitosa. Se você já teve uma experiência assim ou conhece alguém que teve, compartilhe sua história nos comentários. É crucial abordar as limitações e a perspectiva cética. A ciência convencional propõe explicações neurológicas para as NDE, como a liberação de substâncias químicas do cérebro ou a atividade cerebral residual em condições de hipóxia, falta de oxigênio. No entanto, essas teorias ainda não conseguem explicar completamente os casos de percepção verídica e a clareza mental relatada durante a morte clínica. Assim, o enigma persiste, criando uma ponte fascinante entre o que a ciência pode medir e o que a experiência humana sugere ser possível. A ausência de uma prova definitiva não invalida a profundidade da questão. Pelo contrário, ela nos convida a considerar como essas narrativas e possibilidades podem influenciar a maneira como vivemos nossas vidas aqui e agora, com mais propósito e menos medo. A aplicação prática desse conhecimento não está em encontrar uma fórmula para provar a existência da alma, mas em permitir que essa possibilidade enriqueça nossa perspectiva de vida. Refletir sobre a continuidade da consciência pode nos inspirar a viver com mais compaixão, a valorizar nossos relacionamentos e a buscar um propósito que transcenda o material, focando em legado, amor e crescimento pessoal. Para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos, existem recursos valiosos disponíveis. Livros como Vida Depois da Vida, de Raymond Moody, ou as pesquisas publicadas pela Divisão de Estudos da Percepção da Universidade da Virgínia oferecem um mergulho sério e acadêmico nos estudos sobre NDE e a memória de vidas passadas, baseados em décadas de pesquisa cuidadosa e documentada. É importante manter expectativas realistas. Esses estudos não oferecem uma certeza sobre o reencontro após a morte ou como seria uma existência além desta. O que eles oferecem é uma base sólida para a esperança e uma contranarrativa poderosa à ideia de que a morte é um fim absoluto. Eles nos dão permissão para acreditar, com base em evidências intrigantes, que o mistério é maior do que imaginamos. A conversa sobre a vida após a morte é uma das mais importantes que podemos ter. Gostaríamos de saber sua opinião sobre a delicada intersecção entre ciência e espiritualidade.
Deixe seu pensamento respeitoso nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que também reflete sobre esses mistérios profundos da existência humana. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade de exploradores. Concluímos não com uma resposta, mas com um convite à admiração. A jornada para entender a consciência é talvez mais importante do que chegar a um destino final. Manter a mente aberta para as possibilidades, questionar com respeito e ouvir as experiências dos outros nos mantém conectados à maravilha do universo e ao profundo mistério que é estar vivo. A busca continua.